Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre função logarítmica e as inequações logarítmicas. Encontre o domínio da função real definida por f de x igual ao log de 6x menos 5 na base 2 menos x. Então, quando nós falamos em domínio, nós estamos interessados nos valores para os quais esta função, nos valores de x para os quais essa função existe. Então, no logaritmando, a gente tem uma condição que o logaritmando, ou seja, 6x menos 5, tenha que ser maior que zero. Também temos x na base. A base ela tem duas restrições. A base ela tem que ser positiva e diferente de 1. Então, nós temos essas três inequações para resolver e encontrar a solução que atenda as três. Então, aqui, 6x maior que 5, então x maior do que 5 sextos. Na segunda, menos x maior que menos 2. Multiplicamos por menos 1 e quando a gente multiplica por menos 1, a gente muda o sinal. Então, x menor do que 2. E aqui, menos x, diferente de 1 menos 2, ou seja, menos x diferente de menos 1. E multiplicando por menos 1, eu fico com x diferente de 1. E aí, nós vamos procurar a intersecção entre as três soluções. Então, vamos fazer a análise gráfica. Então, a primeira solução, x maior que 5 sextos. Então, vou pôr aqui o meu 5 sextos, é um pouco menos que 1. Então, x maior que 5 sextos. A outra, x menor do que 2. Então, vou colocar o 2 aqui. E o x ele vai ser menor do que 2, então à esquerda. E a última, x diferente de 1. Então, vou pôr o 1 aqui no meio. Então, ser diferente de 1 significa que pode ser qualquer coisa menos o 1. Então, a gente mantém a bolinha aberta no 1. Então, se nós observarmos no gráfico, as regiões que estão pintadas nos 3, então vai pegar esse intervalo aqui. Ou seja, entre os 5 sextos e o 2, só que com um detalhe. O 1 ele continua com a bolinha aberta, porque a intersecção é tudo que pertence aos 3. O 1 está pintado aqui, o 1 está pintado aqui, mas ele não está pintado aqui. Então, ele fica com bolinha fechada. Ok? Então, o nosso domínio vai ficar da seguinte maneira. O domínio da f vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que eu posso até colocar o x tem que estar entre 5 sextos e 2, e ele ainda tem que ser diferente de 1. Então, ele vai ter que atender as duas condições, estar dentro desse intervalo e ser diferente de 1. Esboce o gráfico da função real definida por g de x igual ao log de x na base meio. A seguir, no plano cartesiano, esboce o gráfico da função f de x é igual ao log de x na base meio menos 1. E complete a frase. Então, o gráfico dessas funções vai ficar dessa maneira aqui, ok? Então, o gráfico azulzinho é a g de x, que é simplesmente o log de x na base meio. Então, uma função decrescente. Quando eu coloco esse menos 1 aqui, então eu obtenho esse gráfico que está de laranja. Então, esse é o gráfico da f de x. Então, ele fala o seguinte, para encontrar o gráfico da f de x igual ao log de x na base meio menos 1, pode-se transladar o gráfico da g de x uma unidade para baixo. Então, como eu tenho a função menos 1, então faz com que a minha função ela se desloque uma unidade negativa, ou seja, uma unidade para baixo. Então, percebam que todos os pontos, olha só, todos os pontos eles estão uma unidade
para baixo. Questão 8. Neste plano cartesiano estão representados o gráfico da função e o retângulo ABCD, cujos lados são paralelos aos eixos coordenados. Sabe-se que os pontos B e D pertencem ao gráfico da função y igual a log de x na base 2, e que as abscissas dos pontos A e B são, respectivamente, 1/4 e 8. Então, é correto afirmar que a área do retângulo ABCD é... Então, olha só. O ponto A ele tem a abscissa 1/4, ou seja, esse pontinho aqui, a coordenada x dele, é 1/4. E o ponto B, a coordenada x dele, é 8. Ok? Então, observem que aqui já dá para a gente saber o comprimento do nosso retângulo, né? Então, é base vezes altura. Aqui já dá para a gente saber a base dele. 8 menos esse pedacinho, 8 menos 1/4, ok? Bom, mas nós precisamos também da altura dele. A altura dele é possível de descobrir. Nós precisamos, então, das coordenadas aqui, ó. Das ordenadas, nesse caso, né? Da coordenada y dos pontos A e B ou do ponto C e D. Então, olha só. Eu sei que aqui o x vale 1/4 e ele é a coordenada do ponto D também. Então, o y vai ser igual ao log de 1/4 na base 2, porque x vale 1/4. Então, se eu resolver isso, eu acho o valor de y. Então, olha só, 2 elevado a alguma coisa, não vou colocar x, porque senão nós vamos confundir, então eu vou pôr y, 2 elevado a y, que é igual a 1/4. É y que nós estamos procurando. 2 elevado a quanto que dá 1/4? Bom, 1/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Para esse 2 subir e nós igualarmos as bases, o expoente fica negativo. Corto aqui, então o y é igual a menos 2. Ou seja, essa coordenada aqui é menos 2. E vamos fazer o mesmo para achar aqui em cima. Só que aqui eu vou pegar a coordenada do ponto B, que é 8. Então, vou ter que y é igual ao log de 8 na base 2. Ou seja, 2 elevado a y é igual a 8. Fatorando 8, nós chegamos que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Cortamos a base. Então, aqui o y é igual a 3. Pronto. Consigo encontrar aqui a largura, que é a base, e aqui a altura. Se o meu retângulo vai de menos 2 até 3, significa que tudo aqui mede 5. E aqui eu tenho 8 menos 1/4. Observem que está em número decimal. 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Então, 8 menos 0,25. Então, o comprimento ali é 7,75. Então, a base mede 7,75 e a altura mede 5. Então, a área do nosso retângulo é 7,75 vezes 5. Então, resolvendo essa multiplicação, nós chegamos em 38,75. Alternativa A. Questão 9. A representação, então ali nós temos o gráfico, é da função dada por y igual a f de x, que é o log de x numa base n. Qual o valor de log de n ao cubo mais 8 na base n? Bom, então nós precisamos descobrir qual é a base que gera esta função aqui. Bom, vamos escolher um ponto qualquer. Então, aqui eu tenho um ponto que o x dele vale 4 e o y vale 2. Olha só, 4 e 2. Então, eu vou substituir. Olha, eu tenho y, que é igual ao log de x na base n.
O y vale 2 log e o x vale 4 na base n. Usando a definição de log, né? Vou até escrever em outra ordem aqui para facilitar a nossa visualização. Então, nós temos isso aqui. Log de 4 na base n é igual a 2. Então, pela definição, n ao quadrado, que é igual a 4. Bom, simplificando, né, fatorando 4, 2 ao quadrado. Os expoentes são iguais, corto os expoentes. Então, n vale 2. Agora, eu substituo e resolvo este log. Então, eu vou ter log na base 2, porque n vale 2, de 2 ao cubo mais 8. Bom, 2 ao cubo é 8. E 8 mais 8 é 16. Então, nós ficamos com log de 16 na base 2. Resolvendo, 2 elevado a x, que é igual a 16. Fatoro o meu 16, ele é 2 elevado a quarta. Logo, o valor da expressão que nós estamos procurando é 4. Alternativa B. Questão 6. Para que valores reais de k a função f de x igual ao log de x menos 2 na base 2k menos 5 é decrescente? Bom, para uma função logarítmica ser decrescente, nós temos que a base ela deve estar entre 0 e 1. No nosso caso, a base é 2k menos 5. Então, essa expressão tem que gerar um resultado entre 0 e 1. Então, pego o menos 5, passo para os dois lados, somando. Então, 0 mais 5 é menor que 2k, que é menor que 1, mais 5. Então, aqui eu vou ficar com 5, menor do que 2k, menor do que 6. E agora passamos o 2 dividindo. 5 sobre 2, menor do que k, menor do que 6 sobre 2. 5 sobre 2 eu posso deixar na forma de fração mesmo. E 6 dividido por 2 é 3. Então, para a função ser decrescente, nós precisamos que o k seja um valor entre 5 meios e 3. Na letra B, que ela seja crescente. Condição é que a base seja maior que 1. Ou seja, 2k menos 5 tem que ser maior do que 1. Então, vamos lá. 2k maior do que 1 mais 5. Então, 2k maior do que 6. E agora eu passo o 2 dividindo. 6 dividido por 2. Então, k maior do que 3. Questão 7. Dada a função y igual a f de x, que é igual ao log de x na base a, com a maior que 0 e diferente de 1, que é a condição de existência da base, determine a soma dos números associados a afirmativas verdadeiras. O domínio desta função é real. Falso, porque o x está no logaritmando. E o logaritmando ele tem que ser positivo. Ele não pode ser negativo, não pode ser zero. Então, é o real positivo sem o zero. Então, esta alternativa é falsa. A função f é crescente em todo o seu domínio quando o a pertence ao intervalo de 1 até mais infinito. Então, independente, né, se ela estiver dentro do domínio dela, sendo a um valor de 1 até mais infinito, ou seja, maior do que 1, a função será crescente. Correto. A é base. Base maior que 1, função crescente. Se o a for igual a meio, então a f de 2 é igual a menos 1. Bom, vamos ver. Se o a for igual a meio, eu fico com isso aqui, ó, log de x na base meio. Essa vai ser a minha função, ok? Bom, então esta aqui será a nossa f de x, ok? Só que ele disse que a f de 2 é igual a menos 1. Vamos ver, quando a gente coloca o 2 no lugar do x. Então, ele está falando que se o x vale 2, essa função vai ser igual a menos 1. Então, vamos ver. Nós temos aqui, por definição, meio elevado a menos 1, que é igual a 2.
Para tirar o negativo do expoente, eu inverto a fração. Fica 2 sobre 1 elevado a 1. E 2 sobre 1 elevado a 1 é realmente 2. Então, verdadeira. A 8. Se A é igual a raiz de 3 e a f de x é igual a 6, então x é igual a 27. Vamos fazer a mesma análise. Então, nós vamos ter aqui o log na base A, ou seja, raiz de 3. No lugar do x, nós vamos colocar 27. E ele diz que essa função será igual a 6. Então, por definição, raiz de 3 elevado a 6, que é igual a 27. Lembre que raiz quadrada é a mesma coisa que o expoente meio. Então, 3 elevado a meio elevado a 6 é igual a 27. Potência de potência multiplica o expoente. 1 vezes 6, 6 sobre 2. 6 sobre 2 é 3. Então, 3 ao cubo igual a 27. Verdade, 3 ao cubo é realmente igual a 27. E por último, o gráfico da função passa pelo ponto P1 e 0. Ou seja, se o x vale 1, o y vale 0. Então, é como se eu tivesse o log, o x vale 1, de 1 na base A, e ele está dizendo que isso é igual a 0. Verdade, o log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, nós ficamos como verdade as alternativas 2, 4, 8 e 16. Então, somando, aqui vai dar 24, mais 4, 28, com mais 2, 30. Questão 8. O pH de uma solução é dado em função da concentração de hidrogênio H+, em mols por litro de solução pela seguinte expressão. O pH é o log na base 10 de 1 dividido pela concentração de hidrogênio H+. Observe as afirmações a seguir e faça o que se pede. O pH de uma solução que tem o H+, igual a 1 vezes 10 elevado a menos 8 é igual a 8. Então, vamos ver aqui. Então, ele está falando que o H+ é 1 vezes 10 a menos 8. Vamos ver. Log na base 10 de 1 dividido por 1 vezes 10 a menos 8. Bom, ele está na parte de baixo da fração. Para ele subir, ele vai subir com o expoente positivo. Troca o expoente. Então, esse 1 aqui não vale nada. Então, vai subir 10 elevado a 8. Então, o log de 10 elevado a 8 na base 10, eu faço a simplificação e é realmente 8. Então, verdade. Alternativa 2. O valor de H+ para a solução que tem o pH 2 é igual a 1 vezes 10 a menos 2. Pessoal, observem que vai acontecer a mesma coisa. Se eu tenho aqui o log na base 10 de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 2, esse 10 a menos 2 para subir, ele vai se tornar 10 ao quadrado, o expoente fica positivo, e aí eu simplifico e realmente esse log é igual a 2, e é o pH. Podemos escrever H+ em função do pH com a seguinte expressão. H+ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos o pH. Bom, baseado nas duas primeiras, a gente pode tirar essa conclusão. Observem que a quantidade de H+ realmente é 1 vezes 10 elevado a menos a quantidade do pH. Aqui era menos 8, o pH era 8. Aqui é menos 2, o pH era 2. Então, aqui, menos a concentração do pH. Verdade. Então, todas as afirmações são verdadeiras, ok? Então, não temos essa opção. Então, nós marcamos a B. Nenhuma afirmação é falsa. Questão 6. Se o log de raiz de 3 na base A é maior que o log de raiz de 5 na base A, então, o que acontece com esta base? Então, olha só. Raiz de 3
é menor do que raiz de 5. Então, isso é o que acontece com o logaritmando. Entretanto, o log, ele está dizendo que o log da raiz de 3 na base A é maior que o log da raiz de 5 na base A. Então, observem que quanto maior o logaritmando, menor é o resultado do seu logaritmo. Isso acontece quando a função ela é decrescente. E ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Portanto, alternativa D. Questão 7. Resolva a inequação. Log de x menos 1 na base 10 maior ou igual a log de 4 na base 10. Bom, temos um log na base 10 em ambos os lados, podemos cortar. Como a base é maior que 1, então eu pego o logaritmando e mantenho o mesmo sinal. Lembrando que se a base estivesse entre 0 e 1, eu trocaria o sinal. Então, x é maior ou igual a 4 mais 1. Então, x maior ou igual a 5. Mas eu também preciso analisar a condição de existência. A condição de existência diz que o logaritmando, ou seja, x menos 1, tem que ser maior do que 0. Ou seja, x tem que ser maior do que 1. Mas observem que a solução da minha equação satisfaz essa condição. X tem que ser um valor maior que 1. E eu cheguei que na minha equação o x tem que ser maior ou igual a 5. Então, com certeza, ele é maior que 1. Então, eu posso afirmar tranquilamente no meu conjunto de solução que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5, sem infringir a condição de existência. Questão 8. Dê o domínio da função y igual a raiz quadrada do log de x menos 1. Bom, a primeira condição que nós temos é a do logaritmando, que ele tem que ser maior do que 0, para que o log exista. Então, x tem que ser maior do que 1. A segunda condição é de que tudo que está dentro da raiz, ou seja, o log de x menos 1, tem que ser maior ou igual a 0, porque eu só consigo calcular a raiz quadrada de números maiores ou iguais a 0. Ok? Então, aqui eu tenho um log na base 10. Lá no 0, eu preciso escrever um log na base 10 também. Log de 1 em qualquer base sempre dá 0. Então, quando eu troco 0 por log de 1, são coisas equivalentes. Log de 1 é 0. Feito isso, eu posso cortar os logs. Como eu estou na base 10, eu vou manter o mesmo sinal. X menos 1 maior ou igual a 1. Agora eu passo o 1 para lá, somando. Então, x maior ou igual a 2. Então, olha só, nós temos duas condições. X maior que 1 e x maior ou igual a 2. Prevalece essa. Por quê? Porque se o x for maior ou igual a 2, ele está atendendo a condição de também ser maior do que 1. É a solução que satisfaz as duas. Então, o domínio da função x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. E a nossa última questão, resolva esta inequação. Olha só, tá certinho, log para os dois lados, a mesma base meio. Só que a base é meio, está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, a hora que eu vou montar aqui o meu logaritmando, eu preciso trocar esse sinal, ok? Não havia feito isso antes porque a base era maior que 1. E agora eu vou resolver. 2x passa para cá menos x, maior que menos 8, passou para lá, mais 6. Então, aqui x maior que menos 2. Cuidado, não acabou ainda. Por quê? Nós precisamos verificar a condição de existência, nesse caso são duas. Aqui, 2x menos 6 tem que ser maior que 0, e aqui, x menos 8 tem que ser maior que 0 também. Então, aqui eu vou ficar com 2x maior que 6, x maior que 6 sobre 2.
x maior do que 3. E aqui, x maior do que 8. Então, olha só, de todas essas, x tem que ser maior que menos 2. X maior que 3. Então, essa casa com essa. X maior que 3, com certeza será que menos 2. X maior que 8, com certeza será maior que menos 2. E com certeza será maior que 3. Então, essa solução satisfaz todas elas. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa B.